Olá pessoal, tudo bem? É, Dando continuidade ao que eu comecei a explicar para vocês na aula de ontem, vou explicar equações exponenciais de novo, só que hoje eu abordo o segundo tipo, eu recapitulo o primeiro tipo que eu ensinei para vocês e abordo o segundo tipo. Eu costumo dividir em tipos que fica mais fácil para compreender. Então, a gente já começou vendo equações exponenciais, e as equações exponenciais do primeiro tipo, que eu já mostrei para vocês, são as equações que se reduzem a elevado a x é igual a b. E o processo para resolução, o processo para resolver essas equações é justamente você deixar as bases iguais. Por exemplo, se eu tiver a equação 64 elevado a 3x é igual a 32. Para que eu possa resolver essa equação exponencial, eu preciso garantir que as bases sejam as mesmas. E aqui as bases são diferentes. Então, eu vou fatorar os dois lados, ok? Eu vou fatorar o 64 e eu vou fatorar o 32. Fatorando o 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, eu tenho que 64 pode ser substituído por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2 elevado a 6. 32, dá para aproveitar o que eu já fiz aqui do lado. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 5. Então, aqui na equação, eu vou substituir o 64 por 2 elevado a 6, não se esquecendo que isso daqui está elevado a 3x, e vou substituir o 32 por 2 elevado a 5. Potência de potência, como eu já expliquei para vocês, a gente multiplica os expoentes. Então, fica 2 elevado a 18x, porque 6 vezes 3 é 18, é igual a 2 elevado a 5. Agora que as bases são iguais, eu posso resolver a equação utilizando somente os expoentes. Desconsidero as bases e aí eu uso só os expoentes para resolver a equação, ou seja, eu igualo os expoentes. 18x é igual a 5. Então, isso significa dizer que x é igual a 5/18. Bom, e hoje eu vou começar a explicar as equações do segundo tipo. As equações do segundo tipo são aquelas equações que não possuem somente termos com bases iguais, mas que você pode fazer uma mudança de variável para que você possa resolver essas equações. Por exemplo, 3 vezes 2 elevado a x menos 12 igual a 0. Então, essa equação aqui, ela não aparece como aparece a outra. Os dois membros, você fatora, as bases são as mesmas. A começar que eu tenho duas bases diferentes aí, que é a base 3 e a base 2. Bom, uma das saídas é você considerar o 2x como sendo o 2 elevado a x como sendo uma coisa só. Eu vou pegar e trocar o 2 elevado a x por outra letra. Eu vou trocar o 2 elevado a x por m. Como é que fica? Fica 3 vezes m menos 12 igual a 0. Isso aqui vocês terão mais facilidade para resolver, porque virão a equação do primeiro grau. Aí eu passo 12 para cá, ele está negativo, vai ficar positivo. 3m é igual a 12, m igual a 12 dividido por 3. Então, aqui a gente vai ter m igual a 4. É claro que não acabou, porque o objetivo não é achar o m, o objetivo é achar o x. Aí eu volto, certo? Para a igualdade que eu coloquei lá em cima. Eu disse que 2 elevado a x era igual a m, e eu já sei que m vale 4. Então, a gente conclui
que 2 elevado a x é igual a 4. Agora ela não era uma equação exponencial do que eu chamo de primeiro tipo, e agora ela se tornou uma equação exponencial do primeiro tipo, e aí você faz o que eu já disse que você deve fazer, que é deixar as bases iguais. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Eu troquei 4 por 2 ao quadrado, ok? E aí, se a gente considerar os dois, já que é uma igualdade, a gente fica só com os expoentes, x é igual a 2. E essa é a resposta para x. Vamos ver mais um exemplo. Ok? Bom, e aí ela não está tão simples como a equação do primeiro tipo que eu já comecei explicando para vocês. Então, quando você se depara com essas somas e essas subtrações, e no meio dessas somas e subtrações que envolve variáveis no expoente tiver bases diferentes, é interessante você fazer uma mudança de variável. Primeiro que eu vou começar aqui com esse 4. Eu vou escrever esse 4 na sua forma fatorada. 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é elevado a x, ok? Menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 igual a 0. Então, o que a gente tem aqui é possivelmente uma equação do segundo grau. Como isso aqui é um produto, como aqui em cima o que eu tenho é um produto, e o produto é comutativo, então tanto faz, então eu vou mudar só a posição. Então o que eu vou ter aqui é 2 elevado a x ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 igual a 0. Bom, agora eu vou trocar 2 elevado a x, que é quem está com a variável, por uma outra letra. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que 2 elevado a x é igual a n. Então, vamos ficar com, no lugar do 2 elevado a x, eu boto n. N ao quadrado menos 3n mais 2 igual a 0. Troquei isso daqui por n, já que eu chamei 2 elevado a x de n. Então, é mais fácil eu trabalhar com a equação que está escrita aí de verde, que é a equação do segundo grau, nessa forma do que com a de cima. Embora seja possível trabalhar com a de cima. Mas assim fica mais fácil de você compreender o que você deve fazer. Então, primeiro passo é a gente resolver essa equação do segundo grau, calculando delta e etc. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 9 menos 8. Delta é igual a 1. Então, o que a gente vai ter aqui, x é igual a menos b, menos 3. X não, né? A minha variável agora é n. Então, n é igual a menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes a. E nesse caso, a também vale 1, 2 vezes 1. Então, o nosso n1 será 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4, dividido por 2, 2. Essa é a primeira possibilidade do n. E o n2 será 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho essas duas possibilidades para o n. O n pode ser 2 ou o n pode ser 1, ok? Para n igual a 2. Para n igual a 2, a igualdade que eu montei aqui, ó, ficará assim. 2 elevado a x, que é igual a n, então 2 elevado a x é igual a 2. As bases já estão iguais.
Já expliquei que quando não tem nenhum expoente em cima do número é porque é um 1 que está lá. Logo, como as bases já são iguais, eu já posso resolver. X é igual a 1. É a primeira possível resposta para o x. Agora, vamos fazer para o n igual a 1. Para o n igual a 1, teremos 2 elevado a x é igual ao n, nesse caso igual a 1. Bom, a gente sabe que 1 é qualquer número elevado a 0, então eu posso trocar o 1 por 2 elevado a 0, ok? E aí, utilizando somente os expoentes, né, se desfazendo das bases que são iguais, então a gente vai ter que o x é igual a 0. Então essas são as duas possibilidades para o x, para que essa equação exista, certo? Dentro desse contexto, então, a solução é o x ser 1 ou o x ser 0. 1 e 0 serve como solução. Notar assim, x igual a 1 serve, ou x igual a 0. Aqui, para você trabalhar com as equações exponenciais, você precisa, né, necessariamente saber de fatoração, saber as propriedades da potenciação, porque você vai precisar, para que você possa aplicar isso e, enfim, conseguir resolver as equações. E, claro, essas equações exponenciais, no fim das contas, para que você resolva ela efetivamente, você tem que saber resolver equações ou do primeiro grau, que foi o que aconteceu aqui em cima, ou a equação do segundo grau, que foi o que aconteceu aqui em cima, ok? Então, eu vou colocar aqui mais 3 exemplos de equações. Para que a gente possa fixar, ok? Vou chamar de exemplos de fixação. Então, veja só. O primeiro exemplo. 0,2 elevado a 3x menos 2 é igual a 625. Veja. Adriano, mas essas bases são totalmente diferentes, 0,2 é o número decimal. A partir de agora, quando a gente estiver tratando da parte de funções exponenciais, equações e inequações, bem como no que virá após isso, que é logaritmo, quando você se deparar com números decimais, você, para ter mais sucesso na resolução, para que fique mais fácil para você, todos esses números decimais precisam ser escritos na forma de fração. Então, olhou para uma equação exponencial, apareceu números decimais, a primeira coisa que você faz é transformar esses números decimais, com vírgula, para a fração, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e escrever 0,2 na forma de fração. 0,2 na forma de fração é 2 sobre 10. Então, fica 2 sobre 10 elevado a 3x menos 2. Isso aqui é igual a 625. 2 sobre 10 dá para a gente simplificar. Dá para dividir isso aqui por 2 e dá para dividir isso aqui por 2. Outra dica. Sempre que você estiver resolvendo as equações exponenciais e você se deparar com números decimais e colocá-los na forma de fração, simplifique essa fração. Então, 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. 1/5 elevado a 3x menos 2, 625, a gente já pode fatorar. Por 5 vai dar 125, por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Eu vou ter aqui 5/4. Agora as bases estão quase iguais. A diferença aqui é que é 1/5 e aqui é 5. Eu já expliquei para vocês que eu posso inverter as frações, de modo que quando eu inverto as frações, eu mudo o sinal dos expoentes. Ou seja, se eu inverter essa fração aqui, eu tenho que mudar esse expoente. Se eu inverter essa, eu tenho que mudar esse expoente. Eu vou inverter a segunda.
Então, eu vou ficar com 1/5 elevado a 3x menos 2. Como eu vou inverter, eu tenho que mudar o sinal do expoente. Agora as bases são iguais, eu posso desconsiderá-las e resolver somente com a parte de cima. Ou seja, 3x menos 2 é igual a 4. 3x é igual a 4 mais 2. Passando 2 para o outro lado, ele está negativo, fica positivo. 3x é igual a 6. Isso implica que x é igual a 6 dividido por 3, implicando então que x é igual a 2. Ok? Vamos ver mais um exemplo. 5 vezes 3 elevado a x mais 2 menos 45, isso é igual a 0. Bom, melhor saída aqui é a gente fazer uma troca, tá bom? De variável. Embora eu possa começar colocando 45 do outro lado e etc. Ok? Podemos fazer isso. Vamos pegar o 45 que está negativo e vamos passar para o outro lado. Eu tenho que deixar essa equação que não é do primeiro tipo que eu mostrei, uma equação do primeiro tipo. Então, eu vou passar o 45 para o outro lado. O que eu vou ter é 5 vezes 3 elevado a x mais 2 é igual a 45. Continuando, esse 5 que está multiplicando e não tem variável, eu vou passar ele para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, eu terei 3 elevado a x mais 2 é igual a 45 dividido por 5. 45 dividido por 5 é 9. Agora, eu só preciso deixar as bases iguais. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado, se eu fatorar. Então, eu ficarei com 3 elevado a x mais 2 é igual a 3 ao quadrado. E agora que as bases são as mesmas, eu posso desconsiderar as bases e fazer as contas só com os expoentes, só com a parte de cima. Ou seja, x mais 2 é igual a 2. X é igual a 2 menos 2, x é igual a 0. E só para a gente encerrar a explicação, mais um exemplo. É 25 elevado a x, ok, menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5 igual a 0. Então, mais uma vez, não é uma equação do primeiro tipo. Então, eu tenho que simplificar, primeiro deixar onde não tem 5 aparecer 5, e fazer uma mudança de variável, caso seja impossível reduzir ao primeiro tipo. Então, eu vou começar aqui com esse 25. 25, eu vou fazer uma troca. 25 é 5 ao quadrado. Então, ficará 5 ao quadrado elevado a x, menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5 é igual a 0. E aí eu vou fazer uma troca. Eu vou dizer, primeiro que eu vou mudar aqui a posição dos expoentes. Como é comutativo, eu posso escrever dessa forma. É 5x ao quadrado menos 6 vezes 5x mais 5 é igual a 0. E aí eu posso fazer justamente a troca agora. Ou seja, 5 elevado a x, eu vou dizer que é igual a m. Então, a minha equação ficará assim. M ao quadrado menos 6m mais 5 igual a 0. E aí, o que vamos ter? Vamos ter uma equação do segundo grau, vamos achar m. Depois que a gente achar m, a gente volta para essa condição aqui para encontrar o x. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado
menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta é igual a 36 menos 16. Delta é igual... Menos 16 não, desculpa. 16 será o resultado. Menos 20. Delta é igual a 16. M é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então, o M1 será 6 mais 4 sobre 2. 6 mais 4 é 10. 10 dividido por 2, 5. E a segunda possibilidade por M é a seguinte. 6 menos 4 sobre 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a gente vai ter que fazer as duas considerações para M igual a 5. Eu só não fazia as duas considerações se uma dessas respostas fosse negativa, e eu já expliquei para vocês que nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com base negativa, pelo menos para essa situação aqui, porque aqui a minha base ela é positiva, tá certo? Teria que ter as duas negativas aqui. Então, 5 elevado a x é igual a 5, né? Se o m for igual a 5, teremos 5 elevado a x igual a 5. Como as bases já são iguais, então x é igual a 1. A segunda hipótese é o m ser 0, ou seja, para m igual a 0, a gente vai ter 5 elevado a x é igual a 1. M igual a 1. É igual a 1. 5 elevado a x, 1 a gente sempre pode trocar pela base elevado a 0, ou seja, é igual a 5 elevado a 0. Logo, a gente conclui, então, que o x é igual a 0. E essas são as duas possíveis respostas para a equação exponencial dada, ok? Significa dizer que uma equação exponencial, ela pode ter mais de uma resposta. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.